A história de Adão e Eva é um dos relatos mais emblemáticos da humanidade. Mais do que uma narrativa religiosa, ela carrega consigo questões filosóficas, culturais e até científicas. Hoje, vamos explorar essa história sob diferentes perspectivas: o significado espiritual, as interpretações culturais e as recentes descobertas científicas que lançam luz sobre os primeiros ancestrais humanos. Prepare-se para mergulhar em uma jornada que mistura fé, ciência e mistério. O Jardim do Éden, a criação de Adão e Eva. De acordo com o livro de Gênesis, Deus criou Adão do pó da terra, em seguida, Eva, formada a partir da costela de Adão. Ambos foram colocados no Jardim do Éden, um lugar descrito como paradisíaco, onde tudo era perfeito. Ali, tinham uma única restrição: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa parte da história levanta muitas questões. O que o Éden simboliza? É apenas um lugar literal ou também metafórico? Muitos estudiosos sugerem que o jardim representa a harmonia inicial da humanidade com Deus e a natureza, enquanto outros apontam para sua conexão com locais específicos, como a região da Mesopotâmia. A queda, o fruto proibido e a saída do Éden. O ponto de virada na história ocorre quando Eva, influenciada pela serpente, decide comer o fruto proibido e compartilha com Adão. Esse ato desobedece à única regra dada por Deus e resulta na perda da inocência. Ambos passam a enxergar o bem e o mal, ganhando consciência de si mesmos e de suas imperfeições. Essa narrativa é interpretada de múltiplas formas. Em um sentido espiritual, é vista como a origem do pecado e da separação entre Deus e os homens. Filosoficamente, simboliza a busca do conhecimento e as consequências de nossas escolhas. Além disso, há quem veja paralelos com outros mitos de criação ao redor do mundo, sugerindo que essa história reflete arquétipos universais da humanidade. Adão e Eva na cultura popular. A história de Adão e Eva transcende as páginas da Bíblia. Ela é frequentemente retratada em artes plásticas, literatura e cinema. Obras renascentistas, como as de Michelangelo, imortalizaram esses personagens. Já em tempos modernos, a narrativa é usada como uma reflexão sobre moralidade, relações humanas e nosso papel no universo. No cinema e na literatura, a história de Adão e Eva muitas vezes serve como uma base metafórica para explorar temas como tentação, redenção e livre-arbítrio. A simbologia desses personagens continua a inspirar criadores de diferentes áreas. A conexão científica, a Eva mitocondrial e o Adão do cromossomo Y. Nos últimos anos, a ciência tem oferecido novas perspectivas sobre a ideia de ancestrais comuns da humanidade. Pesquisas de DNA revelaram a existência de uma Eva mitocondrial, a mulher cujos genes mitocondriais são compartilhados por todos os seres humanos vivos, e de um Adão do cromossomo Y, um homem cujos genes Y também são ancestrais de todos os homens modernos. Embora esses dois não tenham vivido ao mesmo tempo, suas existências apontam para a origem comum da humanidade. A Eva mitocondrial teria vivido na África há cerca de 200 mil anos, enquanto o Adão do cromossomo Y viveu entre 180 mil e 200 mil anos atrás. Esses dados fornecem uma base científica para refletir sobre as conexões entre a narrativa bíblica e a evolução humana. Evidências históricas e arqueológicas. Arqueólogos e historiadores também buscam pistas que possam conectar a narrativa de Adão e Eva com textos reais. O Jardim do Éden, por exemplo, é frequentemente associado à região da Mesopotâmia, onde rios como o Tigre e o Eufrates se cruzam, conforme descrito no Gênesis. Estudos sugerem que o local pode ter sido inspirado em paisagens reais, embora a interpretação literal permaneça controversa. A relevância contemporânea. Mesmo com interpretações variadas, a história de Adão e Eva continua relevante. Ela nos desafia a refletir sobre as origens da humanidade, as consequências de nossas escolhas e nosso relacionamento com o divino. Em um mundo cada vez mais polarizado, essa narrativa nos lembra da importância de buscar harmonia, tanto com Deus quanto com a natureza e com nossos semelhantes. Conclusão: a história de Adão e Eva não é apenas um relato antigo. Ela é uma ponte entre fé, cultura e ciência, oferecendo perspectivas únicas sobre quem somos e de onde viemos. Seja como uma narrativa espiritual ou como um ponto de reflexão sobre as origens humanas, essa história permanece viva e significativa.
Como as evidências científicas mostram, todos compartilhamos uma origem comum, e essa conexão é uma lembrança poderosa de nossa humanidade compartilhada. Trecho da matéria sobre evidências científicas. Recentemente, diversos estudos científicos têm explorado a possibilidade de que todos os seres humanos modernos descendam de ancestrais comuns, frequentemente referidos como Adão e Eva. Embora não se trate das figuras literais descritas na Bíblia, essas pesquisas buscam identificar os antepassados genéticos da humanidade. Em 1987, uma análise do DNA mitocondrial revelou que todos compartilham uma ancestral feminina comum, denominada Eva mitocondrial, que teria vivido na África há cerca de 200 mil anos. Posteriormente, estudos identificaram um ancestral masculino comum, conhecido como Adão do cromossomo Y, que teria vivido entre 180 mil e 200 mil anos atrás. Além das evidências genéticas, arqueólogos sugerem que o Jardim do Éden, conforme descrito na Bíblia, poderia corresponder a uma região real. A descrição bíblica menciona um jardim situado no leste, associado aos rios Tigre e Eufrates, o que leva alguns estudiosos a situá-lo na Mesopotâmia, área que abrange partes do leste da Síria, noroeste da Turquia e grande parte do Iraque. Essas investigações continuam a suscitar debates e reflexões sobre as origens humanas, a interseção entre ciência e religião e a compreensão de nossos ancestrais comuns.